Questão 6. Considere um edifício em construção, constituído pelo andar térreo e mais 10 andares. Um servente de pedreiro deixou cair um martelo, cuja massa é de meio quilograma, massa do martelo, a partir de uma altura do piso do 10º andar. Piso do 10º andar. Suponha que cada andar tem uma altura de 2,5 metros, essa é a altura de cada andar, e que o martelo caiu verticalmente em queda livre e partiu do repouso, velocidade inicial 0. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e o martelo como uma partícula. Despreze a resistência do ar, a ação do vento e a espessura de cada piso. Levando em conta as informações fornecidas, analise as seguintes alternativas. Então, nós vamos analisar uma por uma. 1. A velocidade do martelo ao passar pelo teto do primeiro andar era de 20 metros por segundo. Então, vamos lá. Do piso do 10º andar, que está aqui, até o primeiro andar, está aqui, tá vendo? Você vai ter 8 andares. Cada andar tem 2,5 metros, então você vai ter 20 metros. Daqui até aqui tem 20 metros. Então, o que você tem? Equação de Torricelli na queda livre com V0 é 0 e G é 10. V quadrado, V0 ao quadrado, mais 2GH. V0, 0 ao quadrado, mais 2 vezes o G10 vezes a altura do piso até aqui, ó, 20, que vai dar a raiz de 40, que vai dar 20 metros por segundo. Ele disse que era 20 metros por segundo, portanto, essa alternativa 1 é correto, tá? A 2 diz assim: a energia cinética do martelo, quando ele passa pelo piso do 5º andar, era maior que 100 joules. Então, vamos primeiro calcular a velocidade com que ela passa pelo piso do 5º andar. Nesse caso, ela vai percorrer uma altura. Veja aqui, ó, ele caiu daqui e aqui está o piso do 5º andar. Pode ver que você tem 5 andares. Então, 5 vezes 2,25, que é a altura de cada andar, vai dar 12,5 metros. Jogando de novo em Torricelli, tá? Você vai ter que o V0 é 0 ao quadrado, mais 2 vezes o G10 vezes a altura 12,5. Então, V quadrado vai dar 250. Energia cinética, a fórmula dela é mv quadrado sobre 2. A massa foi fornecida lá no enunciado do martelo, é meio. V quadrado já está aqui a 250 sobre 2, vai dar 62,5 joules. Falsa, porque ele falou que era maior que 100 joules. A 3. Se a massa do martelo fosse o dobro, o tempo de queda até o chão diminuiria pela metade. Falsa. Por quê? Porque desprezando-se a resistência do ar, todos os corpos em queda livre, independente da massa, quando abandonados da mesma altura, chegam ao solo ao mesmo tempo, percorrem a mesma distância no mesmo tempo. Portanto, essa é falsa e a alternativa correta é a questão 7. Um objeto estava inicialmente em repouso, velocidade inicial 0. Quando passou a agir sobre ele uma força resultante Fr, com direção e sentido constantes, tá? Então, no meu exemplo, direção horizontal e sentido sempre para a direita, e módulo variável, em relação ao referencial inercial. O objeto se move paralelamente à direção dessa força. Então, tá vendo? Deslocamento e força são paralelos. O gráfico ao lado mostra o módulo da força, como varia o módulo da força em milinewtons, em 10 a menos 3 newtons, em função da posição x do objeto, a partir da posição inicial, a partir daqui. Com base nas informações acima e no gráfico correspondente, analise as seguintes afirmativas. Então, você tem aqui força em milinewtons, 10 a menos 3 newtons, e posição em centímetros. E aqui ele deu as alternativas,
que eu vou analisar uma por uma e ver qual é a verdadeira e qual é a falsa a seguir. Muito bem. 1. Entre x igual a 8 centímetros e x igual a 10 centímetros, o objeto move-se em movimento retilíneo e uniforme. Observe pelo gráfico que entre 2 centímetros e 8 centímetros, ele sempre acelerou, pois sempre existiu força resultante, está vendo? Aqui, ó, sempre vai ter resultante positiva. Então, sua velocidade sempre aumentou até a posição 8 centímetros, até quando ele chegou aqui. Quando ele chegou aqui, veja bem, no trecho de 8 centímetros a 10 centímetros, a resultante ficou nula. Quando a resultante ficou nula na posição 8 centímetros, ele tinha velocidade velhinha, porque sempre teve força resultante acelerando ele. Então, entre 8 centímetros e 10 centímetros, com força resultante nula, por inércia ele vai continuar com velocidade velhinha em movimento retilíneo e uniforme. Explicando melhor. Veja, na posição 0, a força resultante era 0. Até a posição 2 centímetros, a força resultante continua sendo 0. Depois de 2 centímetros a 4 centímetros, a força resultante foi aumentando. Surgiu força resultante e ela foi aumentando. Então, a aceleração foi aumentando. Depois, de 4 centímetros a 6 centímetros, a força resultante manteve-se constante, mas ele continuou acelerando, porque tem força resultante puxando ele. E, por último, de 6 centímetros a 8 centímetros, a força resultante foi diminuindo, mas existia força resultante. Então, ele continuou acelerando, com uma velocidade cada vez menor, aumentando de uma maneira cada vez menor, mas tem força resultante. E aí, quando ele chegou no 8 centímetros, que a força resultante ficou nula, ele tinha uma determinada velocidade, que eu chamei de velhinha. Se aqui ele tinha velhinha e a força resultante ficou nula, então, por inércia, ele continua com velocidade velhinha em movimento retilíneo e uniforme. Correto. 2. Entre as posições x igual a 12 centímetros e x igual a 14 centímetros, a força realiza um trabalho sobre o objeto do valor de 40 milijoules, 40 vezes 10 a menos 3 joules. Bom, ele quer entre 12 centímetros e 14 centímetros. Você tem no eixo a força, no outro eixo o deslocamento. Em todo gráfico, força versus deslocamento, se ele pedir o trabalho realizado nesse intervalo, o trabalho realizado é fornecido pela área da figura entre esse intervalo de 12 centímetros a 14 centímetros. E essa figura é um retângulo. O trabalho é a área do retângulo, vale base vezes altura. Pode ver que a base é de 14 menos 12, dá 2, que eu passei para metros, 2 vezes 10 a menos 2 metros. Seria 2 centímetros, que equivale a 2 vezes 10 a menos 2 metros. Vezes, ó, a altura aqui, ó, é daqui até aqui. 10 vezes 10 a menos 3, porque o milho vale 10 a menos 3. Portanto, você vai ter um trabalho de 20 vezes 10 a menos 5 joules, que é a mesma coisa que 0,2 vezes 10 a menos 3. 10 a menos 3 é mili, portanto, é 0,2 milijoules. Ele diz que é 40 milijoules, portanto, é falso. 3. Se o objeto tem uma massa de 40 gramas, sua velocidade na posição x igual a 8 centímetros é 10 centímetros por segundo. Bom, entre x igual a 2 centímetros e x igual a 8 centímetros, sua velocidade variou de v0 igual a 0 até velhinha. E nesse intervalo, se você calcular a área, como a gente já viu anteriormente, o trabalho é numericamente igual à área do trapézio, desse trapézio aqui, ó, que eu achurei para vocês, que é a área de um retângulo, base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Ó, a base maior é esse comprimento aqui, 8 menos 2,
vezes 10 a menos 2, que eu passei para metros, mais a base menor é esse comprimento aqui, ó, 6 menos 4, vezes 10 a menos 2, vezes a altura, daqui até aqui, pode ver, ó, 5, vezes 10 a menos 3, que está em milha. Portanto, o trabalho vai ser 6 vezes 10 a menos 2, mais 2 vezes 10 a menos 2, vezes 5 vezes 10 a menos 3 sobre 2. Esse trabalho vai dar 20 vezes 10 elevado a menos 5 joules. E aí, ele quer ver linha, a velocidade é aqui. Mas a gente sabe que o trabalho ele é a variação de energia cinética entre esse ponto e esse. Acontece que nesse ponto a velocidade é zero. Então, o trabalho vai ser energia cinética nesse ponto, que ele tem velocidade V' na posição 8. mV' ao quadrado sobre 2, menos mv0 ao quadrado sobre 2, que é aqui onde a velocidade é zero. Então, vai dar 4 vezes 10 a menos 2, que é a massa, tá? Que ele falou que é 40 gramas. 4 vezes 10 a menos 2 quilogramas, vezes V' ao quadrado sobre 2, menos zero, porque a velocidade aqui é zero. 20 vezes 10 a menos 5 é igual a 2 vezes 10 a menos 2, V' ao quadrado. V' vai ser raiz quadrada de 10 a menos 2, que dá 0,1 metros por segundo, que passando para centímetros por segundo, vai dar 10 centímetros por segundo, que é o que ele afirmou. Portanto, está correta, e a alternativa correta é a alternativa B. Questão 8. O espectrômetro de massa é um equipamento utilizado para estudar a composição de um material. Normalmente é para calcular a massa de partículas atômicas. A figura acima mostra diferentes partículas de uma mesma amostra sendo injetadas por uma abertura no ponto O de uma câmara a vácuo. Está aqui o ponto O e aqui ele está jogando 4 partículas que descrevem essas trajetórias indicadas aqui. Essas partículas possuem a mesma velocidade inicial v, guarda bem, mesma velocidade v. São lançadas aqui, quando elas penetram, elas possuem a mesma velocidade v. Paralela ao plano da página e no sentido indicado no desenho. Tá vendo? Então, v é perpendicular e para cima e é paralela a esse plano da página. No interior dessa câmera há um campo magnético uniforme perpendicular à velocidade, cujas linhas de campo são perpendiculares ao plano da página e saindo desta, conforme mostrada no desenho com o símbolo indicado. Bom, primeiro, aqui tem um campo magnético uniforme e esse símbolo aqui, a bolinha com um pinguinho, significa que o campo está saindo da página. Ele desenhou esses campos, mas lembre-se que na realidade são infinitos campos magnéticos, tá? Saindo da página. Então veja bem, se o campo está saindo, o vetor está saindo da página, e se a velocidade é vertical e para cima, velocidade e campo são perpendiculares, formam um ângulo de 90 graus entre si. As partículas descrevem, então, as trajetórias circulares identificadas por 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Considerando as informações acima e os conceitos de eletricidade e magnetismo, identifique as verdadeiras e as falsas, as seguintes afirmativas. Aqui estão as afirmativas e aqui as alternativas, e eu vou analisar uma por uma das afirmativas. Afirmativa 1. A partícula da trajetória 2, 2, possui carga positiva, e a da trajetória 4 possui carga negativa. Olha aqui, ó, a da trajetória 2 está sendo desviada para a direita, e a da trajetória 4 está sendo desviada para a esquerda. Essa alternativa é verdadeira, a afirmativa é verdadeira. Observe na figura abaixo que você aplicar a regra da mão esquerda, a força vai desviar a carga positiva para a direita e a negativa para a esquerda. Regra da mão esquerda. Ó, aqui, a regra da mão esquerda nesse ponto aqui que eu estou mostrando para vocês, no ponto O, em que a velocidade é vertical e para cima, tá? Então, veja bem, o médio, adapte sua mão esquerda para você ver como é isso mesmo.
O médio, tá? Indica a velocidade para cima. O indicador indica o campo magnético B que está saindo da folha. E nessas condições, se você adaptar a mão aqui, você vai ver que o polegar ele vai indicar para a direita para cargas positivas. Mas acontece que se a carga é negativa, você inverte o sentido da força. Carga negativa, então a força é para a esquerda. Então, nessa daqui, carga positiva, a força desvia ela para a direita, então ela vai ter a trajetória 2. Carga negativa, a força desvia ela para a esquerda, então vai ser a trajetória 4. Outra afirmativa. Supondo que todas as partículas tenham a mesma carga, a trajetória 2 tem maior massa que a trajetória 1. Verdadeira. Sendo a força magnética fornecida pela expressão Fm é QVB, carga, velocidade, campo, então a carga é a mesma, porque o enunciado diz, essa afirmativa diz, a velocidade é a mesma e o campo magnético tem a mesma intensidade. Então, se essas três grandezas são a mesma, a força magnética é a mesma. Então, a força magnética que vai desviar cada uma dessas partículas, no caso a 2 e a 1, é a mesma. Portanto, a mesma força desviará menos aquela que tem maior massa. E a que tem maior massa é a da trajetória 2, tá vendo? Sofre menor desvio, ó. A maior massa sofre menor desvio. A menor massa sofre maior desvio, tá vendo? A 1 sofre menor desvio, maior desvio, desvia mais. Então a força magnética que desvia ela é maior que a força magnética que desvia a 2. Portanto, é verdadeira. Outra afirmativa. Supondo que todas as partículas tenham a mesma massa, a da trajetória 2 tem maior carga que a da trajetória 1. É falso. Que a carga está dizendo que a carga da 2 é maior que a carga da 1. É falso. Pela expressão Fm igual a QVB sendo θ, ou só QVB, né, porque o ângulo é 90 e sendo 90 é 1, você observa que quanto maior a carga, maior a força magnética. Tá vendo? O V é o mesmo, o B é o mesmo. Se você aumenta a carga, você está aumentando a força magnética. Mas acontece que em cada um desses casos, a força magnética que desvia é a própria resultante centrípeta Fc, que é mv² sobre R. Como a massa é a mesma e a velocidade é a mesma, veja bem, nessa expressão R está no denominador, então o raio da trajetória é inversamente proporcional à força centrípeta. Então, quanto maior a força centrípeta, maior a magnética, porque elas são as mesmas, tá? Você terá um menor raio. Também é verdade, essa daqui, tá? É falsa. E a última, se o módulo do campo magnético B for aumentado, todas as trajetórias teriam um raio maior. De novo, falsa. Pela expressão Fm igual a QVB sendo θ, quanto maior for o B, veja aqui, ó, o Q é o mesmo e o V é o mesmo, maior será a força magnética. E pela força resultante centrípeta, mv² sobre R, M é o mesmo, V é o mesmo, a força magnética, que é a centrípeta, é inversamente proporcional ao raio. Quanto maior for Fm, menor será o raio. Portanto, eles terão menor raio. Então, se aumenta o campo magnético B, as trajetórias vão ter menor raio. E a alternativa correta é a alternativa Derivado.